Amém. Para começar e para introduzir o tema de hoje, eu queria abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 15, amém, a partir do verso 12. Antes de tratar do verso, eu vou fazer uma breve introdução ao que está acontecendo aqui no capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o nosso texto base hoje. Amém? A gente vai ler um pouco dele agora, mas a gente vai voltar. A gente vai percorrer um pouquinho mais nele. Mas para início, para introdução, eu queria explicar, né, como se passa o contexto desse texto aqui, como é o cenário no qual a igreja de Corinto está quando Paulo escreve essa carta. A minha igreja de Corinto, ela estava sofrendo algumas influências da cultura e da filosofia que existia ao redor, né, da cultura e da filosofia ali local, a filosofia grega. Amém? E se você conhece alguma coisa sobre a filosofia grega, você sabe que os gregos não acreditavam de forma nenhuma na ressurreição do corpo. Calma. Os gregos, eles não acreditavam que o seu corpo poderia, de alguma forma, ter vida eterna, que o seu corpo poderia, de alguma forma, depois da sua morte, voltar a ser constituído. Eles tinham essa ideia de corpo como um mero portador da alma, e eles não acreditavam de forma alguma na ressurreição do corpo. Amém? E diante dessa negação, né, diante desse preceito filosófico que existia lá na região, na época, a igreja de Corinto passa a ser influenciada por isso. E algumas pessoas que estavam ali dentro da igreja de Corinto começaram a desacreditar também da ressurreição do corpo que Cristo prometia, né? A gente, como cristãos, nós cremos que nós ressuscitaremos, teremos vida eterna. Os nossos corpos também participarão disso. E a igreja de Corinto passou a negar essa parte da fé, passou a deixar de lado, passou a ignorar. E é com a função de tratar sobre isso que Paulo escreve o 15º capítulo de 1 Coríntios. Amém? A partir do verso 12, 1 Coríntios 15, 12, eu vou iniciar a leitura, a gente vai parar aqui para ler. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a nossa fé. Nesse trecho aqui, nesse primeiro trecho que a gente está abordando, e ao longo de toda a decorrência de 1 Coríntios 15, ao longo de todo o corpo do capítulo, Paulo vai estabelecer a ressurreição, a palavra ressurreição, a ideia de ressurreição como fundamental e central na nossa fé. Amém? E o que da mensagem de hoje é que muitas vezes a gente vive como se isso não fosse verdade, como se a ressurreição não tivesse de fato o papel que ela tem. E em 1 Coríntios 15, hoje que a gente vai dissertar um pouco sobre isso e podem colocar o tema aqui, se tiver. A gente vai falar sobre uma alegria eterna, amém? O valor do ministério sobre o qual a gente vai falar é alegria e paz. Se eu não me engano, é o quarto valor retratado lá no site do ministério. Mas a gente não falou ainda sobre alegria e paz. E alegria e paz é um tema muito extenso. E dentro de alegria e paz, eu acho que, assim, o Espírito Santo me trouxe muito essa revelação de uma alegria que não se baseia nas coisas naturais, amém? Uma alegria que de fato e de verdade é eterna, uma alegria que flui de uma perspectiva de ressurreição. Quando a gente fala de ressurreição dos corpos, a gente está se referindo a um tema escatológico. Se você não sabe o significado dessa palavra, escatologia é o estudo do fim dos tempos. Escatologia é estudar tudo aquilo que é referente ao livro de Apocalipse, a vida após a morte, o céu, o inferno, o que acontece. Na verdade, o fim dos tempos a gente crê que se dá a partir da cruz, a partir da ressurreição. Mas esse nome complicado, esse nome que talvez alguns aqui nunca tenham ouvido, o nosso ministério dá muito valor a esse estudo. Se você for lá no site da editora Rema, você vai ver inúmeros livros sobre esse tema. Se você fizer o Rema, você vai receber aulas muito completas e muito densas a respeito desse assunto. Então, o nosso ministério ama a escatologia, como é se fazer para um ministério que preza pela palavra, porque, afinal de contas, a Bíblia trata muito de escatologia. O nosso ministério pega junto com isso, ama isso, e é sobre coisas vindouras que nós vamos falar dentro do tema alegria. Amém?
Dando continuidade à leitura de 1 Coríntios, eu queria ir agora para o versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas essas coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Amém? A gente leu um trecho extenso da Escritura, mas o que Paulo está trazendo aqui, o que Paulo está comunicando aqui é uma perspectiva. Amém? Paulo está comunicando uma esperança. E ele, no decorrer do texto, ele continua tratando sobre quão fundamental essa esperança é. O verso 32 de 1 Coríntios 15, ele vai dizer: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, entendam o peso do que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, se não existe ressurreição, esqueça aquilo que você está se envolvendo, aquilo que você está trabalhando. Se não existe ressurreição, o evangelho cai do começo até o fim. Do começo até o fim, toda a extensão da Bíblia. A Escritura, o Evangelho é esperança. O Evangelho é uma perspectiva não só de algo que aconteceu no passado, mas de coisas que vêm a acontecer, que virão a acontecer. Amém? E Paulo vai mostrar aqui para a gente, ao longo de 1 Coríntios 15, que a esperança da ressurreição, na verdade, é muito mais central na nossa fé do que a gente realmente acha no dia a dia. Se a esperança da ressurreição não é viva na gente, é porque a gente não tem olhado para o Evangelho na sua totalidade. Amém? Toda a extensão do Evangelho. O Evangelho é esperança, o Evangelho é uma perspectiva do futuro. É uma alegria que vem da certeza de que coisas vindouras, coisas melhores estão por vir. Amém? O que Paulo nos apresenta aqui em 1 Coríntios 15 não é algo secundário na fé, não é um adorno, não é um detalhe. Paulo está trazendo uma estaca bem forte e colocando um outdoor bem grande na cara da gente, dizendo assim, olha, a gente vive agora, a vida que a gente vive agora, a gente vive na esperança de uma vida infinitamente superior. E é na perspectiva, é na esperança, em olhar para essa vida superior, em olhar para essa vida eterna, em olhar para essa vida melhor, que a gente tem alegria. Amém? Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais importantes da história, ele tem uma frase que diz assim, toda a vida, a vida inteira, é isso que ele está querendo dizer. Toda a vida do bom cristão é um santo desejo. Ele vai escrever isso lá no livro A Cidade de Deus. Com certeza, acredito que a maioria aqui já tenha ouvido falar nesse livro. Mas se não ouviu e se não conhece o contexto no qual esse livro se passava, Agostinho escreve A Cidade de Deus durante a queda do Império Romano. Então, Agostinho escreve A Cidade de Deus durante um período de muita desesperança, um período de desespero. Os cristãos começaram a se angustiar, porque eles viram aquele império tão forte, tão poderoso, tão imponente, estava caindo. E a confiança dos negócios deles, a confiança da segurança econômica, social, política deles estava no Império Romano. E quando Paulo escreve A Cidade de Deus, durante esse período de queda, durante esse período de crise, ele está dizendo assim, olha, a esperança do cristão não está em Roma. A esperança do cristão não está no sistema político. A esperança do cristão não está nas circunstâncias naturais, não está na economia, mas a esperança do cristão está na cidade eterna de Deus. Amém? Um outro teólogo, ele tem uma frase muito
impactante também nesse sentido, que fala o seguinte: se o céu é a nossa pátria, o que é a terra, se não o nosso lugar de exílio? Irmãos, eu quis fazer essa introdução para trazer uma pergunta, e agora entrando no tema alegria eterna, propriamente. Diante da ressurreição, diante dessa perspectiva de vida, diante dessa perspectiva de esperança, diante dessa perspectiva de coisas superiores que estão para vir, eu queria perguntar, eu queria que a gente refletisse sobre isso. Onde é que está a nossa alegria? Porque a gente precisa entender uma coisa: se a gente acredita que vem coisas melhores e que vem coisas eternas e que vem coisas vindouras de esperança para as quais a gente pode olhar, nas quais a gente pode se alegrar, quer dizer então que na terra é passageiro, é inferior, é rápido, volátil. E diante da ressurreição, diante do que a gente crê, diante desse fato tão central na nossa fé, onde é que está a nossa alegria? Porque no dia a dia, diante de muita coisa no trabalho, diante de uma semana de provas difícil, diante de filhos, família, igreja, muitas vezes é muito fácil, é muito natural para a gente colocar os nossos olhos nas coisas terrenas, sabe? Colocar os nossos olhos nas coisas que são passageiras. E a gente está tão envolvido com o que a gente está fazendo. Eu não falo de coisas ruins, eu não falo de pecado, mas eu falo de você está tão ocupado pensando nos eventos que vai ter e você está organizando, porque mês que vem você vai ter que pagar aquela conta e mês que vem vai ter também um evento da igreja, você precisa vir, você precisa ajudar a organizar o que for necessário, e os seus filhos vai ter uma apresentação na escola, você precisa ir. E tem muitas coisas naturais para as quais a gente pode olhar, tem muitas coisas terrenas, mas a gente precisa entender que se a gente tirar os nossos olhos daquilo que é mais precioso, daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro, se a gente colocar os nossos olhos naquilo que é passageiro, o nosso coração também vai se voltar para isso. Isso é muito perigoso, porque o nosso coração não pertence à terra, o nosso coração pertence à cidade eterna de Deus. Amém? Quando a gente não considera a ressurreição, quando a gente não olha para as coisas vindouras, quando a gente não vive em esperança, os nossos olhos e junto com eles os nossos corações, eles se voltam para coisas de valor infinitamente inferior, que são as coisas terrenas, as coisas passageiras. E Cristo vai falar sobre isso lá no Sermão do Monte, amém? Mateus 6, do verso 19 ao 21. Eu esqueci de avisar, mas acredito que eu estou na Almeida do século 21, tá? A tradução, se alguém quiser acompanhar. E para o pessoal da mídia também, acredito, não sei se eles estão colocando na área, enfim. Calma, gente, vai dar certo, eu vou achar. Amém. Mateus 6, o versículo 19. Eu vou ler até o verso 21. Amém? Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu trago essa passagem com muito temor, e me colocando no lugar de entender também, porque é muito fácil a gente se voltar o nosso coração, voltar os nossos esforços, voltar os nossos olhos para aquilo que está diante da gente, para aquilo que é palpável, para aquilo que a gente tem que fazer, para aquilo que a gente tem que cumprir. Mas, irmãos, o nosso tesouro não pode estar aqui na terra, porque se o nosso tesouro está aqui na terra é porque a gente não entendeu o Evangelho. Amém? Eu vou tentar ser o mais branda possível nessa constatação, mas se a melhor coisa que a gente recebeu de Deus nos últimos tempos, se a melhor coisa a melhor bênção que a gente pensa em falar é um telefone, é um carro, é um valor em dinheiro, é uma coisa material, uma coisa passageira, é porque a gente esqueceu o verdadeiro significado do Evangelho, sabe?
quando a gente olha para o que a gente tem acesso em Jesus, no que diz respeito às coisas vindouras, às coisas superiores, às coisas do futuro, às coisas eternas, a gente entende que aqui na Terra é um curto período de tempo. São talvez 10 anos que você vai passar nessa casa, que é uma bênção. Entenda o que eu estou querendo falar, não me compreendam mal. As coisas terrenas que Deus provê para nós, elas são todas uma bênção, elas são todas bênçãos, elas são todas necessárias. É ótimo, é maravilhoso. O Senhor é muito bom de nos dar acesso a essas coisas, de nos dar, ser gracioso com a gente nesse sentido. São boas, a gente precisa delas, elas são para o nosso proveito, isso é da vontade do Senhor. Mas entenda que se aquilo que você toca, se aquilo que você tem é mais precioso do que a graça que você recebeu, é porque você não entendeu a graça, é porque você esqueceu do que significa estar morto em seus delitos e pecados e receber ressurreição em Cristo Jesus. E ter a esperança de um dia que você vai ter um corpo que não se corrompe, um corpo que não peca mais, um corpo, uma vida dedicada a contemplar o Senhor, a estar diante do Senhor como você foi criado para fazer. Isso é melhor do que qualquer coisa, isso é melhor do que qualquer bênção, isso é melhor do que qualquer apartamento bem localizado, do que qualquer carro, do que qualquer relacionamento aqui na Terra, melhor do que qualquer coisa que a gente possa ter nessa vida. Essa perspectiva vale mais a pena. Amém? O nosso irmão em Cristo, aqui do ministério, Saulo Stan, ele tem uma frase, ele diz o seguinte: a ausência da mensagem da ressurreição nos púlpitos gera crentes materialistas. E ele é muito forte essa frase, porque quando a gente esquece das coisas vindouras e quando a gente tem medo do que tem de vir, não, porque o anticristo e porque as taças, as trombetas, os selos, e meu Deus, vai grande tribulação. Nós não vamos passar pela grande tribulação, amém? Quando a gente se afasta da esperança, quando a gente se afasta das coisas vindouras, a gente esquece o que realmente é o Evangelho. A gente esquece que essa vida aqui são talvez 60, 70, 80, se Deus quiser até 120 anos, mas são só 120 anos, não é eternidade. E nós não somos deste mundo. A gente fala muito isso, a gente lembra muito disso. Tá nas nossas camisetas, está nas nossas músicas, está nos nossos cadernos. Essa frase está em todo lugar. Mas a gente esquece de considerar isso no nosso dia a dia. Porque a gente sabe, mas a gente não considera isso de verdade. A gente sabe que aquilo que é considerado precioso, aquilo que é considerado valoroso aqui na Terra, não pode nem sequer se comparar com as coisas que hão de vir. As coisas desse mundo, em hipótese alguma, irmãos, por melhores que elas sejam, por melhores que elas pareçam, por mais aprazíveis, elas não podem ter o nosso coração. Amém? A nossa alegria flui das coisas vindouras. E a gente sente alegria quando a gente ganha um celular novo. A gente sente alegria quando a gente bate aquela meta que a gente tinha para bater. Eu não falo só de coisas materiais, amém? Também relacionamentos que a gente desenvolve aqui na Terra, objetivos que a gente consegue cumprir. A gente tem alegria quando a gente faz isso, quando a gente consegue essas coisas. Mas a verdadeira alegria, a alegria que permanece mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a alegria que realmente importa, que realmente é eterna, vem daquilo que está no futuro, vem da esperança, vem do que há de vir, vem das coisas vindouras. A gente tem alegria na comunhão com o Pai, a gente tem alegria no estar, no crescer e se desenvolver no corpo de Cristo. Essas coisas, elas nos dão alegria, principalmente, irmãos, porque a nossa alegria, ela não vem do que é passageiro. A nossa alegria, ela flui do momento que a gente entende que a gente não foi criado para o passageiro, a gente não foi criado simplesmente para o aprazível, a gente não foi criado para a posse e para o conforto, mas a gente foi criado para Cristo Jesus e para nele ter prazer para sempre.
Amém? Esse é o propósito da sua criação. E talvez você se desenvolva no emprego, isso seja bom, isso seja da vontade de Deus para você. Talvez você esteja num lugar específico onde o Senhor se colocou. E amém por isso, mas o seu propósito, o propósito pelo qual você foi criado, não é nas coisas terrenas, não é nas coisas terrenas que ele se cumpre. Amém? O seu propósito é Cristo Jesus e nele encontrar prazer para sempre. Amém? Na eternidade. Quando o nosso coração está no Senhor, as coisas passageiras não encantam a gente. Porque é aí que a gente vive na expectativa, na santa expectativa, na santa esperança das coisas superiores, das coisas melhores, das coisas mais valorosas e mais preciosas. Amém? Quando a nossa alegria vem dessas coisas, as circunstâncias naturais não podem roubar a nossa alegria. Amém? Se a gente vive consciente de verdade, se a gente vive esperando de verdade as coisas vindouras, as coisas do futuro, a ressurreição do nosso corpo, nossa eternidade em Cristo Jesus, as coisas passageiras perdem o poder de roubar a nossa alegria. As coisas passageiras, elas são insatisfatórias. Amém? O que a gente encontra aqui na Terra não satisfaz a gente. A gente pode dar alguns exemplos nesse sentido. Vamos dizer que você tem uma conta para pagar. E você está preocupado com aquela conta, óbvio. Você quer trabalhar para você conseguir o dinheiro necessário para pagar por aquela conta. Você vem para a igreja e você lembra que aquela conta ela é muito grande, ela está lá pendurada na sua geladeira, ela é um valor muito alto, você precisa pagar aquilo. E aquilo está na sua cabeça, você está no trabalho, mas você está trabalhando, pensando naquela conta que você tem que pagar. Você fica frenético nisso porque, afinal de contas, você tem essa conta e você precisa pagar essa conta. Eu não estou dizendo que você não precisa. Mas aí você fica em fé, você declara, você trabalha, você diz, eu vou conseguir pagar aquela conta, e você consegue pagar aquela conta. O Senhor te concede a graça de pagar aquela conta. O Senhor faz além do que você esperava para fazer com que você conseguisse pagar aquela conta. Isso é muito bom. Você se sente satisfeito. É muito alegre, é muito feliz esse momento, ali depois que você se livrou da preocupação da conta. Mas aí, mês que vem, a conta está lá de novo. E aí você precisa pagar aquela conta outra vez, e você já sabe que o Senhor é capaz de fazer, e você declara, e você crê, e você vem aqui para a igreja, e você pensa, Senhor, aquela conta, você não esquece da conta de novo, porque a satisfação que o pagar aquela conta te deu é passageira, é terrena, volátil, superficial. Isso acontece porque a gente foi criado para a eternidade. A gente não foi criado para o passageiro, para o que passa assim como um sopro, amém? Como algo rápido. A gente não foi criado para isso, sabe? A gente só é satisfeito de verdade nas coisas eternas, nas coisas que vêm do Senhor e nas coisas que fluem dela. Amém? Falando da minha experiência pessoal. Eu tô anos e anos de experiência. Eu tô fazendo o primeiro ano do ensino médio agora. E no início desse ano, a gente começa toda aquela coisa frenética a respeito do vestibular. E o Enem, tem o SSA, se você não conhece o SSA, um vestibular seriado que você faz ao longo dos 3 anos do ensino médio. Amém? E aí a gente chega na escola, e as provas elas são no modelo do vestibular, tudo voltado ali para o vestibular e tal. E eu não sabia, né, eu não sei, na verdade, eu não tenho essa decisão ainda, do curso que eu quero fazer. Isso começou a me preocupar. Isso começou a me deixar um pouco angustiada, porque assim, vocês sabem, vocês têm experiência nesse sentido, quando você é novo, as coisas que estão ali diante de você, tudo parece que vai ser o fim do mundo, né? E eu só preciso decidir, eu só preciso decidir daqui a 3 anos, quando eu realmente precisar, no 3º ano, dizer lá o curso, mas isso começou a me angustiar. Eu estava com essa preocupação no início do ano. E aí eu recebi uma direção do Senhor de fazer a leitura de Apocalipse. E se você tem... se você tem a mínima... Se você tem a mínima proximidade com o assunto escatologia, se você já ouviu falar, se você já se deu
prazer de ler o livro de Apocalipse na Escritura, você vai ver que não é assim a coisa mais fácil de entender no mundo, que é um pouco complicado, que doutrinariamente falando tem muitas vertentes e cada um acredita numa coisa diferente, é uma loucura. Meu Deus, Senhor, é para ler Apocalipse mesmo, acho que eu vou acabar... Não sei. E aí, eu decidi que eu ia obedecer à direção, que eu ia estudar o livro de Apocalipse. Amém? E eu comecei a estudar Apocalipse em fevereiro. E eu só para você ver como é um livro assim fácil, tranquilo, uma leitura para você fazer enquanto come um bolo de rolo e toma um café, eu só terminei de estudar Apocalipse em fevereiro, março, abril. Eu só terminei de estudar Apocalipse no final de abril, tendo começado no início de fevereiro. Porque é um livro um tanto quanto complexo, tem algumas coisas ali para serem abordadas, tem algumas coisas ali para serem olhadas com um carinho, com um cuidado. Mas a leitura de Apocalipse me edificou muito, 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 porque eu entendi. Foi lendo Apocalipse, foi pensando sobre as coisas vindouras, foi pensando sobre, meu Deus, um dia essa terra e essa vida que eu tanto me preocupo, que eu tanto busco, que eu tanto quero assegurar alguma coisa. Meu Deus, um dia, quem sabe logo, isso não vai mais existir, sabe? E a gente lê Apocalipse, a gente vê os santos, a gente vê os anciãos tirando suas coroas, prostrando suas coroas diante do Senhor, vivendo para sempre na maravilha, encantados com a presença do Senhor, contemplando o Senhor. E, irmãos, foi para isso que a gente foi criado. Amém? Foi para isso que a gente foi criado. E é muito importante que a gente se lembre disso no nosso dia a dia, que a gente não deixe que as coisas passageiras, que as coisas rápidas, voláteis, venham a roubar a nossa alegria, venham a roubar a nossa atenção. Porque o nosso coração, irmãos, como cidadãos do céu, como cidadãos das regiões celestiais, como filhos de Deus, o nosso coração, o nosso tesouro não pode estar aqui nessa terra. Amém? Vamos continuar na leitura da Escritura. Eu queria abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. A gente vai ler até o verso 7. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, nisso se alegrais, nisso vocês encontram a sua paz, ainda que sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Esse texto é lindo saindo da boca de Pedro, porque Pedro ele fala várias provações por um pouco de tempo. Se você conhece a história, se você conhece Pedro, você sabe que ele se tornou discípulo de Jesus, provavelmente ele tinha por volta da minha idade. E ele passou a vida inteira dele, o tempo que ele viveu aqui na terra, a partir da ressurreição, sendo perseguido, lutando pela pregação do Evangelho, para espalhar o Evangelho que ele tinha recebido de Cristo. E ele morreu fazendo isso. E é lindo ouvir, ler das palavras desse homem, provações por um pouco de tempo, um curto período de tempo rápido. Amém? A vida inteira dele, essas provações existiram, mas para ele tinha tanta certeza do que vinha no futuro, ele tinha tanta certeza do que ia acontecer, que foi só um pouco de tempo. Pedro testificou essas palavras aqui, essa viva esperança sobre a qual ele fala no verso 3, com o próprio sangue. Amém? E
existe uma tradição histórica que fala sobre a morte e o martírio da esposa de Pedro também. Se eu não me engano, Marcos 1, a gente vai ver Jesus curando a sogra de Pedro, e aí a gente entende que ele era casado. E a gente vê relatos históricos um pouco depois ali, não são relatos canônicos, amém? Isso não está na Escritura, assim como a morte do próprio Pedro não está, mas existem registros históricos de que a esposa de Pedro também foi martirizada, também foi executada por causa do Evangelho. E existe um relato lindo do que Pedro teria falado ao vê-la sendo levada para o seu martírio. Eu vou ler a citação aqui. Dizem que o bem-aventurado Pedro, vendo sua esposa sendo conduzida para a morte, alegrou-se por sua chamada e retorno ao lar, e a chamou pelo nome, dizendo: lembra-te do Senhor. E eu não sei se a gente, ouvindo isso, a gente entende mesmo o que é um homem vendo a esposa ser levada para a morte, vendo a esposa ser levada para o pior sofrimento que ela podia ser submetida aqui na terra, e não ter outra coisa para dizer para ela, além de lembra-te do Senhor. O que Pedro estava dizendo aqui nessa tradição, o que Pedro estava dizendo aqui nessa história era: olha, a pior coisa que a morte pode fazer com você é te devolver para Jesus. A sua vida está guardada no Senhor. A alegria de Pedro, de sua esposa, estava guardada no Senhor, e por isso eles enfrentaram a própria morte, que é o pior medo de todo mundo que é vivo, é a morte. E Pedro e sua esposa, pela esperança que tinham, puderam enfrentar a morte com alegria, puderam enfrentar a morte em paz. Amém? Romanos 8, a partir do verso 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós agonizamos, nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Amém, meu Deus, todas as maravilhas do Evangelho, as coisas que a gente tem acesso nessa vida. Paulo diz os primeiros, os mais embrionários, o começo dos frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança. Amém? Se a gente tivesse essa frase pregada nas nossas paredes, no papel de paredes dos nossos telefones, se a gente tivesse realmente considerando isso que é dito aqui, porque fomos salvos na esperança. Amém? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É o que Paulo diz. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Tudo isso muda, todas essas falas sobre sofrimentos no presente, desses homens de Deus que a gente está lendo aqui, elas mudam, elas são diferentes quando a gente sabe pelo que eles passaram. Amém? Se você conhece a história de Pedro e de Paulo, eles falam de sofrimentos, quando eles falam aqui de sofrimento, eles falam de sofrimento pela pregação do Evangelho. Amém? Eles falam de sofrimentos que eles sofreram para que a palavra fosse pregada, para enfrentar os governos terrenos, no que diz respeito à pregação do Evangelho, à expansão da igreja. Eles entregaram a própria vida deles em prol dessa causa. E é lindo vê-los tratando aqui como se fossem coisas minúsculas, como se fossem coisas pequenas. Irmãos, eles pagaram essas palavras aqui com o próprio sangue. Eles foram mortos por causa desse curto, esse pequeno sofrimento, que não pode se comparar. Foi a própria morte, que é o maior medo de quem tem o coração aqui na terra. A morte não pôde fazer nada com eles, porque eles sabiam que viria a ressurreição, porque a alegria que eles tinham era eterna. Amém? Sofrimentos pequenos e passageiros pelo Evangelho, se comparados com a eternidade. A gente vê aqui que a alegria desses homens não estava nessa vida. E a próxima coisa, e
é quase última, sobre a qual eu queria retratar hoje diante desses textos, que a alegria eterna que a gente tem, a alegria que flui das coisas vindouras, ela é uma esperança, ela é tão digna, ela é tão maravilhosa, que vale a pena se desgastar por ela. Amém? Quando a gente olha para a perspectiva de ressurreição que Pedro e Paulo tinham, a gente vê que essa perspectiva não simplesmente tirou os olhos deles das coisas terrenas. Não. Mudou a forma como eles enxergavam a vida aqui na Terra. Amém? Então, entenda o que eu estou querendo falar. Espero que vocês estejam entendendo. Eles olhavam para a ressurreição, eles olhavam para a esperança, eles olhavam para as coisas vindouras. E por isso, eles não estavam olhando simplesmente para o que era terreno, para o que era volátil, passageiro, rápido. Eles não estavam olhando para isso, porque eles olhavam para o que era vindouro, eles olhavam para a esperança. E esse olhar que eles tinham para a esperança, essa alegria eterna que movia eles, não simplesmente, não era uma coisa abjeta, não era uma coisa assim, distante. Não, a esperança que eles tinham mudou a forma como eles viam a vida aqui na Terra. E essa é a prática, amém? A prática da esperança. A eternidade aqui na Terra, muitas vezes, a essência dela está em sacrificar, como esses homens fizeram. Sacrificar em prol do Evangelho, sacrificar em prol do outro, em prol da expansão do reino, sabe? Quando a gente aprende, quando a gente olha para o futuro e a gente aprende que as coisas passageiras elas não têm valor se comparadas com as eternas. Quando a gente olha para isso, é aí que a gente consegue abrir mão das coisas passageiras. E do que é que eu estou falando aqui? No caso de Pedro e de Paulo, a gente sabe que esse abrir mão, esse sacrificar, foi a própria vida. Foi o próprio fôlego, a própria integridade física, foi literalmente a própria vida. Mas o Evangelho nos chama a sacrificar na nossa porção. Amém? Cristo nos chama a sacrificar na nossa porção. Você é chamado a sacrificar os seus desejos, os desejos da sua carne. Amém? Você é chamado muitas vezes a sacrificar uma posse que você tem em prol de ofertar, em prol de contribuir para a casa do Senhor. Você é chamado a sacrificar o seu tempo em prol das outras pessoas. Você é chamado a sacrificar até o seu tempo de trabalho, o tempo que você podia estar usando para fazer algo produtivo, para estar na presença do Senhor. Você é chamado a sacrificar pelo Evangelho. E a gente só consegue viver nesses sacrifícios, a gente só consegue sacrificar da forma eterna, da forma como o Senhor deseja que a gente faça, quando a gente olha para a eternidade. Quando a gente entende que uma hora na presença de Deus, uma hora deixando de trabalhar ali para orar em línguas mesmo sem vontade, é só uma hora, diante de uma eternidade inteira, amém? É rápido, é pouco, irmãos, é pouco em prol do que o Evangelho é digno, sabe? Em prol das pessoas que viviam naquela época. Pedro e Paulo entregaram a própria vida, porque a pregação do Evangelho era para salvar aquelas pessoas, era para expandir o reino de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de entregar um silêncio. A gente precisa falar aquilo que a gente quer falar e a gente precisa falar aquilo naquele momento, mas irmão, você só precisa falar isso porque você não entendeu que a eternidade, que as coisas eternas, que sacrificar a sua vontade de repente dar um grito ali naquela pessoa, falar aquilo que você quer, você não entendeu que esse sacrifício tem uma parcela de eternidade dentro dele, amém? Nós somos chamados a sacrificar pelo Evangelho. E a gente só consegue fazê-lo pela alegria de manifestar a eternidade no pouco tempo que a gente tem aqui. Amém? Talvez segurar sua língua, talvez abrir mão do seu dinheiro, da sua oferta. Talvez ofertar o seu tempo para com a igreja, para com o corpo de Cristo. Essa é uma forma, irmãos, esse sacrifício é uma forma de manifestar a eternidade nas coisas que são passageiras. Amém? Para finalizar, iniciar a finalização, amém? Eu queria abrir lá em Apocalipse. Vai ser difícil para a mídia um pouco. Eu vou ler primeiro Apocalipse 21 até o verso 6, do 1 ao 6. Depois eu vou ler do 22 ao 26. Ok? Eu espero que tenha funcionado a minha orientação. Então vi um novo céu e uma nova terra. O louvor pode subir. Amém?
Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. No verso 22, falando sobre a cidade santa, João, que está relatando a sua visão, ele vai dizer que nela, na cidade santa, na Nova Jerusalém, ele não viu santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Apocalipse 22, do 1 ao 5. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face. E verão a sua face, verão a sua face. E na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpadas, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, essa é a nossa esperança. Isso é aquilo que nos move. Isso é aquilo que nos sustenta da nossa vida aqui na terra. A perspectiva de que um dia nós veremos a sua face. Nós não seremos iluminados mais por lâmpadas, por sol, por coisas terrenas, por coisas passageiras. Não, um dia essas coisas não vão existir mais. O que vai existir é o Cordeiro que ilumina a cidade santa, um rio que flui para a cura das nações. Amém. Irmãos, nós veremos a sua face. Nós veremos a sua face e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Se a gente não tem a maior alegria possível de pensar nisso, se a maior alegria que a gente sente, se a maior alegria que a gente vivencia não vem de pensar nisso, é porque a gente não entendeu a graciosidade que existe na ressurreição, a esperança que existe na ressurreição. Ei, você não nasceu para essa vida, você não nasceu simplesmente para esse corpo, você não nasceu simplesmente para estar nesse lugar que você está. Não, você nasceu para contemplar a face do seu Senhor, do seu Deus, do seu Salvador, para adorá-lo, contemplá-lo dia e noite, noite e dia. Aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Esse é o nosso propósito. Nós fomos criados nele, para nele encontrar prazer para sempre. Esse é o nosso propósito. Não tem nada aqui na terra que possa te satisfazer dessa forma, sabe? Não tem nenhum carro que você possa comprar, nenhum telefone que você possa ganhar, nenhum emprego, nenhuma conquista que você possa ter. Todas essas coisas são lícitas, elas são boas, mas, irmãos, se a gente tem mais alegria nelas do que em pensar na ressurreição, do que em pensar nas coisas vindouras, é porque a gente não entendeu o que a Bíblia está falando aqui em Apocalipse. Amém? E eu não falo só de coisas distantes, isso é para mim também, essa mensagem é para mim. Se aquela vaga na faculdade vale mais do que contemplar a presença do Senhor, do que estar diante do Senhor, é porque eu não entendi, é porque eu me esqueci do que realmente significa essa escritura, do que realmente significa esse evangelho. Irmãos, a única coisa no mundo inteiro e
dentre as dimensões e apesar das dimensões, a única coisa que você não podia conseguir por si mesmo era redenção, era paz com Deus. Você estava morto em seus delitos e pecados. Você foi criado para estar em Deus, mas pelo pecado você foi impedido disso, você foi afastado da presença dele. Você foi condenado à eterna insatisfação, ao eterno sofrer, ao eterno padecer por não estar em Deus. E essa era a única coisa que você não podia conquistar com seus méritos, conquistar com seu esforço, seu trabalho. Não, a gente não é capaz de conquistar a redenção, merecer a redenção, pagar pelos nossos pecados. A gente não é capaz de fazer isso. Mas você recebeu de graça, pelo sangue do Cordeiro Jesus. Amém? Era a única coisa que você não podia conquistar. Era a única coisa que te deixava condenado para sempre. Irmãos, o que nos condenava não era o emprego que a gente não tinha, não era a falta que a gente sentia, não era a necessidade que a gente tinha no nosso coração. Era o nosso estado eterno de separação com Deus. E disso a gente já foi redimido, disso a gente já foi salvo, sem merecer, sem merecer, sem merecer. A gente não tem uma gota de participação na salvação, é pelo mérito de Cristo. Amém? De graça lhe foi ofertado, não porque você foi bom, mas porque Ele é bom. Você foi criado para Ele, para nele encontrar prazer, para na sua presença se deleitar. Não, você não foi criado para isso aqui. Irmãos, essa precisa ser a nossa viva esperança. Lá no início, no primeiro livro da Bíblia a ser escrito, é o livro de Jó. Amém? No meio de muito sofrimento e de muitas coisas que estão acontecendo, é um livro teologicamente complexo, a gente não vai falar sobre isso agora. Mas Jó... Amanda riu, foi um pouco pessoal. Jó, o capítulo 19, a partir do verso 25. Jó vai dizer... Nara, por favor, Nara. Porque eu sei, eu tenho plena certeza, eu tenho plena expectativa, esperança, é para isso que eu olho. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Irmão, se Jó, na pequena revelação que ele entendia, na pequena revelação que ele tinha, antes que o sangue de Cristo viesse, antes que a cruz fosse estampada na nossa frente como um escândalo que ela é, chamando a atenção, que ela chama, como Paulo fala em Gálatas. Irmãos, antes que isso acontecesse, Jó disse, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. De saudade me desfalece o coração dentro de mim, amém? Foi para essa esperança que a gente foi criado. Foi para essa vida superior que a gente foi criado. Não se encante, não se deixe encantar pelo que passa, pelo que hoje está aqui e amanhã não está mais. Pela posse que vai durar 20, 30, 50 anos talvez. Não se deixe encantar por isso, irmão. Você foi criado para olhar na face do seu Senhor, do seu Salvador, para nele encontrar prazer para sempre. A sua cidade não é o Recife, não está no Brasil, não está em qualquer outro país, não está em nenhum dos continentes. A sua cidade é a Nova Jerusalém, a cidade santa e eterna de Deus. Amém? Vamos orar. Eu queria orar com vocês nesse momento. Eu queria que a gente pudesse se direcionar à presença do Senhor, pedir para que Ele limpe os nossos olhos. Amém?